Paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção estar aqui com vocês. Que privilégio, oportunidade do céu poder servir mais uma vez essa casa. Depois de ter estamos nós aqui novamente, servindo a mocidade, nascendo em Cristo. Deus abençoe. Muito obrigada, Larissa, esposo, pelo carinho do convite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Pastor Eustáquio, pastor dessa casa, Deus abençoe. A toda a liderança que está aqui, os obreiros também, apoiando e servindo. É bom rever alguns rostinhos aqui, né? De congressos passados, né, gente? Que bênção. Larissa, nós conhecemos ela loura, agora está morena e cacheada. Bom demais poder rever, né? E é bom estar aqui na família, como diz o irmão Alderim. Toda vez que eu volto com uma novidade, né? Já está aqui com uma ragaça há 4 meses. Então, quando você voltar, vai ter outro, falei, não. Já, né? Já encerramos. Mas que bênção poder estar aqui me lembrando que Deus te abençoe. E assim eu carrego a graça e a presença, né, gente? Aí ela vem com essa voz de trovão lá, deixa eu com voz de florzinha. Que Deus te abençoe sua família, a banda que te acompanha. Continue que essa unção atraindo a presença de Deus para um lugar e para um meio. Deus abençoe. Amém. Vamos de palavra? Muito obrigada pela camisa. Que bênção poder vestir essa camisa aqui com vocês e participar deste dia, deste sábado. Neemias, capítulo 6. Gente, e como não falar dessas canções, né? Só lindo, com letra bonita, maravilhosa, diante de tantos desafios hoje, né? Que bênção poder ouvir essa juventude entoando essas essas canções junto com a orquestra. Eu sei que não é fácil, né? Ensaio, faz arranjo, faz de novo, e vem com fome, e vambora. Mas é para o Senhor, e tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu creio que pessoas serão transformadas, o Senhor cura, o Senhor habita em meio aos dúvidas. Amém? Neemias capítulo 6. E enquanto você procura, deixa eu apresentar aqui, eu trouxe um material nosso. Nós trabalhamos fazendo acolhimento psicológico social com famílias carentes, mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E para abençoar o nosso ministério, esse curso do acolhimento, nós temos nossos materiais. Então, nós estamos aqui lembrando do nosso lançamento, nossa Bíblia Bolsa das meninas que querem vir confundir o menino na igreja, né? Nós temos algumas cores disponíveis, e parece, se não me engano, tem rosé, tem uma marrom, tem dourada, tem essa preta que é a única, a última aqui. Graças a Deus voltamos os materiais e tem alguns exemplares ainda. Se você quiser adquirir, tem um rapaz simpático ali, meu marido, que estará te atendendo essa Bíblia para abençoar o nosso ministério e projeto social. Tem também para a juventude a Bíblia nova. Se você é daquele que vem para a igreja, quer anotar, ela tem um espaço específico para você fazer a leitura, ouvir a palavra e anotar ainda aquilo que você mais marcou durante a palavra. Então, a Bíblia Anote é muito boa para a juventude. Eu acho que essa aqui deve ser a última, né? Temos alguns outros materiais. Se você puder abençoar o nosso ministério, vai ser bênção. Se não puder adquirir os nossos materiais, a sua oração é o maior crescimento. Amém? Olha para nós. Olha que chique. Isso, olha, gente, coisa mais chique. Puxa aqui, pronto. Amém? Neemias capítulo 6 e o versículo 3. Amém? Amém? Quem achou que eu amo a Bíblia? Quem não achou que eu também? Eita, glória. Então vamos lá? Diz assim o texto: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria eu essa obra enquanto a deixasse e a fosse ter convosco? Eu vou repetir: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria eu essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Amém. A igreja está me ouvindo bem?
bonitinho, né, gente? A primeira vez que eu veio esse templo aqui, era só uma garagem para o banco que nós ministramos ali. Que bênção! Deus é aquele que concretiza, Deus é aquele que provê. Parabéns por esse tempo, por esse momento. E o pastor Saco participou dessa obra, está ali na plaquinha, eu sou observadora, está ali na plaquinha também. Deus abençoe. A igreja merece um carinho especial no meu coração. Quando eu olho para esse texto, gente, é um texto extremamente conhecido dos nossos congressos, nossos eventos, escola dominical. Quem é que é assembleiano roxo, do pé roxo, cresceu nas escolas bíblicas dominicais, já ouviu falar sobre esse tema? Estamos numa grande obra. Sim ou não? Temos de cultos de obreiros, cultos congressos, EBFs, estamos numa grande obra. E nós não vamos parar. Mas eu quero que vocês já sabem que eu sou didática, pedagógica, na hora de ministrar. E quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa de entender como foi dito isso, quem disse, por quê, como foi que Neemias exclamou: estamos numa grande obra, eu estou fazendo uma grande obra. E em qual contexto Neemias estava, o que estava acontecendo ali, para a gente não pega o texto isolado, a gente precisa entender todo o contexto, porque a Bíblia é toda intencional. Início, meio e fim, ela vai amarrando ali um assunto, um tema no outro. Deus é intencional e tudo tem um propósito. Então eu te convido você a refletir aqui sobre esse texto aqui. A mudança de mentalidade para estarmos envolvidos em algo. A mudança de mentalidade para a gente servir o reino. Como que eu gasto a minha vida aqui? O que faço na terra? Qual é o sentido da minha existência? Ora, todo o propósito vai trazer sentido para a vida. E o sentido da vida está ligado ao propósito. Se a gente não tem propósito, não tem sentido, não tem porquê. E o propósito do céu para a gente sempre está envolvido no reino. Sempre há algo a fazer. Nós somos criados para a glória de Deus. E glorificar a Deus é nós estarmos envolvidos de alguma forma no reino. Não é ativismo religioso. Não é fazer para ser. Primeiro eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou, depois eu faço algo para o reino. Eu não faço para ser, eu não faço para gerar uma identidade. Primeiro a minha relação com Deus gera em mim uma identidade. Eu entendo que eu sou filha e filho, e aí eu compreendo o propósito, e isso faz sentido na minha existência e na minha vida. Aqui esse texto vai me ensinar sobre isso. A mudança de mentalidade, para a gente ser envolvidos em algo, envolvidos numa obra. Então o céu convoca essa igreja. Jovens, eu os escolhi por si, sois fortes. A força que há em vocês é justamente para o reino. Tudo que você vier a fazer, faça para a glória de Deus. Se você tem um dom de ser próspero, é para o reino. Se você tem um dom de agregar seguidores, é para o reino. Se você tem uma habilidade específica, é para o reino. A minha profissão, aquilo que eu sonho em fazer, aquilo que eu formei, aquilo que eu executo profissionalmente, pode estar linkado ao reino. Tudo eu posso colocar a serviço do reino. Então vem comigo aqui para você entender. Neemias foi um dos grandes estadistas da Bíblia. Eu admiro a história de Neemias, assim como contemporâneos a Neemias que nós temos Ageu. Nós temos alguns profetas, Esdras também é contemporâneo a Neemias e impulsionou o chamado de Neemias. O que eu quero que você entenda? Que toda mudança de mentalidade vai trazer para você a consciência de que pessoas irão impulsionar o teu chamado e o seu ministério. Você não vai ser a última Coca-Cola do deserto. Você não vai ser a pessoa específica que vai ter uma habilidade singular e ímpar. Sempre haverá referência, sempre haverá legados, sempre haverá alguém que a gente olhará com referência. Não é que você vai copiar alguém, não é que você vai se comparar com alguém. Transforme as cópias, transforme o sentimento de comparação em referência. Eu coloco uma referência no ministério de alguém, eu admiro. Eu referencio o meu pastor, eu admiro. Aquela pessoa que lidera a juventude, eu tenho uma referência e admiro. E para isso, nós precisamos dessa maturidade, que é a mudança de mentalidade, para que a gente se torne alguém envolvido no reino e viva o propósito de Deus para a nossa vida e o propósito coletivo. Assim, Neemias foi impulsionado pelas pessoas contemporâneas ao seu chamado. E me chama a atenção a história de Neemias e Esdras, porque eram jovens que não foram criados na sua nação, na sua pátria, e a Bíblia diz que eles tinham um caráter ilibado, criados aos pés da lei de Deus.
Aí Esdras me chama uma atenção tão diferente, porque Esdras foi criado fora da sua nação, filhos de exilados, que a Bíblia diz que quando Esdras resolve voltar para Jerusalém, o texto afirma assim, ó, e nunca houve um varão letrado na lei de Deus naquele tempo como Esdras. E Esdras recebeu uma educação doméstica. Esdras não tinha templos onde iria adorar. Esdras não foi criado aos pés de sacerdote. Neemias também não tinha templos específicos para adorar. Não foi criado aos pés de sacerdote, mas dominava a palavra e tinha um temor a Deus fora do comum. Aí eu quero chamar a atenção aos pais que estão aqui. A igreja não é responsável por sustentar a espiritualidade da sua casa. A igreja não é responsável 100% pela educação cristã dos seus filhos. A igreja reforça, a igreja orienta, a igreja aponta o caminho, mas a educação cristã, estou falando para pais que são cristãos, não pode estar pendurada numa salinha aqui, não pode estar pendurada apenas na escola bíblica dominical, na mão de professores, ou então na mão de terceiros que vêm ao altar derramar a palavra. Não, a sua casa é responsabilidade sua, o seu devocional na sua casa, instruir, educar, reforçar uma palavra que foi ministrada no culto de um domingo, reforçar um culto que teve um ensino profundo, conscientizar as crianças, perguntar, envolver, para que elas entendam e sejam fortificadas, edificadas dentro de casa, porque a educação cristã doméstica é ela que é a base. A igreja vem agregando, vem como apoio, vem reforçando. Isso nós precisamos de conscientizar. E assim eu vejo Neemias com educação doméstica dentro de casa, porque não tinha templos para adorar. Não estou dizendo que você não tem que vir congregar. A Bíblia diz congregar, não é bom que você se abstenha da comunhão. É bíblico e precisamos estar em coletivo, num culto coletivo. Mas eu estou dizendo que nós não podemos deixar na conta dos cultos, deixar a mercê das liturgias a educação cristã da nossa casa e nem a nossa educação cristã. É isso que a gente precisa pontuar. Quando eu olho para Neemias, eu vejo um menino que foi criado aos pés da lei, mas pela educação doméstica, pela educação que foi colocada dentro de casa. E um menino que sabia sair, sabia entrar, um menino que sabia se portar na sociedade. Onde Neemias está aqui? Aqui Neemias está vivendo num lugar chamado Pérsia. Quem está governando? Um rei chamado Artaxerxes II. Por que Neemias está aqui? Porque Neemias é filho de escravos exilados. Vamos entender um pouco o contexto aqui? Vem comigo na história. Jerusalém, vamos lá, todo o contexto bíblico, primeiro aponta para Abraão, para a gente entender o texto. Deus chama um homem, Abraão, e diz: em ti serão vendidas as famílias da terra. A partir de você, eu vou construir um legado, uma descendência, um plano. E aí eu vou tabernacular, eu vou criar uma nação. E Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, aí Deus chama Jacó. Jacó tem os 12 filhos. E aí vamos com José, escravos do Egito. Começa a escravidão do povo, descendente de Abraão. O Senhor levanta Moisés como libertador, arranca o povo do Egito, caminha 40 anos no deserto e coloca numa terra. Aí essa terra que eles conquistam, divide em clãs, que são 12 tribos. Ali nasce a nação de Israel. E o Senhor olha para Israel e diz: eu quero habitar no meio de vós. Eu tenho um plano para vocês. Eu sei o projeto, o plano que eu tenho para vocês. O Senhor então começa a levantar algumas regras no povo. O Senhor começa a ensinar o povo. O Senhor começa a ensinar o povo a se relacionar com Ele. O Senhor começa a mostrar ao povo qual é o caráter dele, quais são os planos, quais são os projetos. E o Senhor vai lapidando o povo. O Senhor não coloca regras para essa nação. Não porque Deus é um Deus narcisista. Não porque Deus é um Deus que Ele tem prazer no sofrimento da humanidade, mas Ele coloca regras para poder cuidar do povo, para proteger o povo. E Ele diz: diante de ti eu coloco a obediência e a desobediência, eu coloco a bênção, eu coloco a maldição. Escolhe a obediência, escolhe o caminho da bênção, para que viva tu e a tua descendência. E o Senhor vai colocando regras no povo para blindar, para proteger, para guardar o povo, porque Deus tem um plano. Por isso que nós estamos aqui hoje. Foi a partir dessa nação que chegou até nós o Evangelho, a partir dessa nação que nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E o Senhor começa a levantar então ao povo ensinamentos para que o povo consiga um caminho de retidão. Não que Deus é um Deus narcisista. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Pai e mãe, vocês vão entender aqui comigo. Quando você aplica uma disciplina no seu filho, você aplica talvez com o coração apertado. Mas o que você aplica?
porque senão perece, para poder ensinar, para trazer uma educação. E quando o Senhor olha para a nação de Israel e começa a levantar leis, criar leis para proteger, para brigar o povo, Israel começa a achar ruim. Israel começa a olhar para outras nações e cobiçar e copiar outras nações. As outras nações são ídolos, as outras nações têm libertinagem religiosa, as outras nações são promíscuas. Israel começa a cobiçar, e o Senhor está dizendo: Israel, vocês são sacerdócio santo, você é um povo exclusivo, geração eleita. Israel, não imitem outros povos, não adorem outros deuses. O Senhor vai ensinando o povo, educando de uma maneira divina ao povo. Mas acontece que o povo entra no ouvido e sai no outro. O povo ainda quer copiar pecado, o povo quer deixar com que o pecado entre na nação. O que Deus faz? O Senhor começa a levantar profetas para avisar o povo: Israel, se arrependam, vocês estão indo para o caminho errado. E o Senhor vai levantando profetas para avisar o povo, para anunciar o povo e para denunciar os pecados do meio do povo. Quando o Senhor começa a levantar profetas, entra no ouvido e sai no outro. O povo começa a entrar no círculo vicioso. O povo peca ao seu bel prazer. Aí o Senhor começa a permitir um dia mau, não porque Ele é um Deus que tem prazer no sofrimento, mas é porque Deus entende que na vontade permissiva dele é necessário alguns processos disciplinares, porque infelizmente ou felizmente é só na pedagogia da dor que a gente aprende. E o Senhor, então, na vontade soberana, não é que ninguém sofra. A vontade soberana do Criador não é que a criatura sofra. Não fomos gerados para a morte, não fomos criados para a dor, não fomos gerados para o inferno, pelo amor de um bom Pai. Mas o pecado nos corrompe. Então o Senhor começa a permitir, não a vontade soberana, mas a vontade permissiva, permite um dia mau, para que o povo aprenda. Assim o pai e a mãe, quando tem filho e vai aplicar uma disciplina, não aplica com o coração alegre. A mãe e o pai não têm prazer em aplicar uma disciplina dura para um filho, o coração sangra. Mas por que você aplica? Porque você sabe que se você não educar, vai morrer lá fora, vai sofrer lá fora. Você precisa colocar limites. Assim é Deus olhando para a gente. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele permite o sofrimento, porque Ele diz: é melhor estar ferida, é melhor estar ferido, porque eu faço a ferida e eu fecho, do que ver morta e do que ver morto. Então assim o Senhor vai relacionando com o povo e vai permitindo um dia mal. Como que Ele permite? Nações começam a levantar e pressionar e subjugar Israel e Jerusalém. E nessa pressão toda, o povo começa a crescer na presença de Deus. Aí o povo é subjugado, perde batalhas e vai para o joelho, chora, sangra e clama a Deus. Deus, como é um Deus misericordioso, escuta do céu o clamor do povo e dá livramento. Aí o povo, Deus nos libertou, Deus mais uma vez esteve conosco. Uma semana de festa, uma semana de adoração, uma semana os levitas tocando. Aí passava uma semana e esquecia tudo de novo, voltava de novo para o pecado. Aí Deus permitia de novo um dia mal, aí o povo sofria, aí o povo ia para o joelho de novo, aí o Senhor escutava, dava livramento, o povo fazia uma semana de festa, esquecia e voltava de novo aos pecados. E aí o Senhor começou a ver aquele ciclo vicioso, aquele vício do povo no pecado. Aí o que Deus fez? Começou a endurecer o tom na boca dos profetas. Deus começa a levantar profetas num tom mais duro, dizendo assim ao povo: arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem, Israel, haverá um dor, sofrimento, vocês serão espalhados entre as nações, haverá um tempo muito mau. Israel, se voltem ao Senhor teu Deus, lavem as suas vestes. E o tom começa a endurecer, o Senhor começa a levantar profetas, assim como Jeremias. Deus levanta naquele tempo para alertar o povo, e Jeremias, com tamanha contrição, ele vai profetizar a ponto de chorar diante das palavras proféticas. Se ele pudesse, ele pegava o povo, colocava na parede e dizia assim: vocês não têm noção do que vai acontecer, vocês não têm noção do que vai acontecer se vocês não se arrependerem. A ponto dele profetizar em lágrimas. E o texto, o livro de Jeremias é chamado de Lamentações de Jeremias, se considerado pelos teólogos como um profeta chorão, porque ele profetizava com lágrimas nos olhos, sentindo o que ia acontecer. Como se não bastasse, além de profetizar, ele começa a viver o momento da dor e do caos. Porque o povo então
se afasta de Deus. E aí começa a levantar um homem sanguinário chamado Nabucodonosor, que começa a rodear, pressionar tanto o reino sul como o reino norte, a divisão, os pecados, e vem começando as pressões. Nabucodonosor então invade Jerusalém e começa então as profecias se cumprir. Jerusalém não deu ouvido, Israel não deu ouvido, agora chegou o dia do caos, chegou o dia mau. Jerusalém invadida, destruída, fogos são colocados nas praças, as cidades começam a ouvir choro, clamor e pranto, mulheres choram com crianças no colo, idosos arrasam nas praças de Jerusalém. Que tristeza! Começa choro, pranto e lágrima. 3 grandes orgulhos de Jerusalém são feridos quando os inimigos começam a invadir Jerusalém. Jerusalém não tem fortaleza, Jerusalém não tem a presença de Deus, Jerusalém negou a presença de Deus, então perde-se as batalhas e o povo começa a chorar. Nabucodonosor invade Jerusalém. Sabe o que eu entendo? O primeiro grande orgulho, obreiros, de Jerusalém, que é atacado de maneira ferrenha. 3 grandes orgulhos aqui no meu conceito. O primeiro orgulho de Jerusalém que é ferido, a arca da aliança. A arca que simbolizava a presença de Deus com seus querubins, toda cromada a ouro, onde ia, pessoas eram curadas. Aonde essa arca ia, a batalha era ganha. Aonde essa arca estava, prosperava o celeiro da nação, simbolizava a glória de Deus no meio do povo. A primeira coisa que desaparece no caos, na destruição, durante esses anos de destruição, é a arca da aliança. Eu tenho para mim que ninguém toca nela. A gente não consegue achar em nenhum arquivo teológico, nenhuma linha teológica, seja calvinista, arminiana, pentecostal, nenhuma linha me dá base para entender onde essa arca está. Nós temos fragmentos da arca de Noé, nós temos fragmentos de utensílios sagrados, mas nós não temos fragmentos de onde essa arca está. A minha teoria é que o próprio Deus escondeu essa arca. A minha teoria é que o próprio Deus pega ela, porque Ele não permite ninguém entrar e tocar na presença dEle. Pode tocar em outros utensílios, mas aquilo que simboliza a presença dEle, não. A arca desaparece. Então não tem mais a arca no meio do povo. Não tem mais aquilo que simbolizava a glória de Deus no meio da nação. Já é um prejuízo. A nação procura arca para ir para as batalhas. Os reis procuram arca para ir para as batalhas, para ganhar. Cadê? Não acha arca? Perde-se as batalhas. O segundo grande orgulho, Jânio, qual que é? Eu entendo que é o templo de Salomão. Os judeus, os hebreus, o povo de Israel se orgulhavam de ter um lugar para adorar. Lembra da mulher samaritana no poço, quando Jesus a questiona? A primeira preocupação dela, onde vamos adorar? Onde adoraremos? Porque é o orgulho da nação. Nós temos um templo, nós temos um lugar para adorar. Ali não tem ídolos, ali não tem deuses, mas a glória da segunda casa não é do que é da primeira. Existe um templo chamado Salomão. Nós orgulhamos dele. Onde esse templo fica? No monte chamado Monte Sião. É por isso que hoje nós temos esse sentido figurado, né? De falar assim, a glória de Deus está em Sião. A Jerusalém, Sião eterna, que é o céu. Nós temos essa linguagem figurada. Por que Sião? Porque Sião era onde estava construído o templo de Salomão. E quando a glória habitou no templo, aí o povo olhava, a glória do Senhor está sobre Sião, porque o templo está construído em Sião. O que acontece? Nabucodonosor invade o templo, arromba o templo, derruba o templo, deturpam os utensílios sagrados, urinam nos utensílios sagrados, rasgam as cortinas do templo, arrastam os utensílios sagrados pela rua, zombando e questionando onde está o seu Deus. Zombam da nação, deturpam, caluniam, blasfemam contra o Deus de Israel e destroem todo o templo. Agora o povo sangra porque não tem a presença de Deus. Agora o povo chora porque não tem lugar para adorar. Os utensílios sagrados estão deturpados. Esse é o segundo grande orgulho, golpe que Israel sofre. Qual que é o terceiro, Jânio? Eu entendo que o terceiro são os muros de uma nação. Se você for olhar para as nações do Oriente, hoje nós vemos a China com suas grandes muralhas largas a ponto de construir casas. Eram muralhas edificadas e fortificadas. Todas as nações do Oriente tinham esse costume, porque simbolizava aqui ninguém entra. Aqui tem um rei, aqui tem um governo, aqui tem ordem, aqui tem política, aqui tem controle. Aqui simboliza, nós somos selados, fechados, lacrados. Por isso que as nações orientais tinham muralhas. A gente também tem isso. Quando os espias entram na terra
invasão de Nabucodonosor, as muralhas vão ao chão, os muros de Jerusalém são estourados, as portas são queimadas. Lembra daquela canção? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. O povo cantava, e Lamentações dizia: a nossa vergonha está exposta, porque os muros estão no chão. As nações passam ao redor e vê a cidade pegando fogo, vê que a gente não tem tempo, vê que a gente não tem a presença do nosso Deus mais. As nações que passam ao redor olham para os nossos celeiros em chama, olham para as nossas mulheres arrastando pelas praças da cidade. Se eu não me engano, no Salmo 36, um salmista que está ali vai escrever sobre esse tempo. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa aquela cidade e ainda por cima pega escravos, arrasta escravos com ele. Nesse segundo ataque ele leva mais de 10, 12 mil jovens que têm a linhagem nobre, levam como? Talvez de uma maneira não algemada, mas levam de uma maneira coerciva, marchando para a Babilônia, e arranca pessoas escravas. E nesses escravos estão Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Nós temos o profeta Ezequiel também, que está no exílio. Os escravos são arrancados ali, são arrancados povos para serem escravos. E o salmista, no Salmo 36, alguém que foi um escravo, alguém que foi arrancado de Jerusalém, vai escrever sobre esse tempo. Está escrito o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, ou seja, lembrando dos cultos, lembrando dos templos, dos salgueiros que estavam ali. Nós pendurávamos as nossas harpas, os nossos instrumentos musicais. Aqueles que nos trouxeram cativos nos questionavam e perguntavam, dizendo: cantem, cantem o cântico de Sião. Nós respondíamos: como entoar o cântico do Senhor em terra estranha. Então, aí o final do salmo choca, porque o salmista está escrevendo e ele diz assim: a filha da Babilônia, quem dera pegar suas crianças e estourar a cabeça dela nas costas. E a gente choca, porque era isso que estava acontecendo. Quando Nabucodonosor liberou a invasão, há relatos de que ele arrancava bebês de colo de mãe, esmagavam a cabeça desses bebês em pedra. Era caos, era morte, era ruína, eram crianças sangrando com a cabeça rachada nas praças de Jerusalém. E Lamentações, Jeremias profetizando, ele começou a ver o caos, e ele coloca a mão na cabeça e ele diz: aquilo que eu profetizava está acontecendo. Nós vamos olhar em Lamentações de Jeremias, no versículo 3, talvez por aí, ele sobe no meio do monte dos escombros, pegando fogo. A Bíblia diz que Jeremias vai profetizar, vendo sangramento, vendo crianças sendo mortas. Ele bota a mão na cabeça e ele diz assim: ai, ai, caiu a coroa das nossas cabeças, foi-se a glória que havia em Jerusalém. E ele põe a boca no pó e ele grita assim: põe a boca no pó, Jerusalém, quem sabe ainda há esperança para a nação. E Jeremias chora, e o povo chora, e a escravidão acontece. 400 anos se passam, Nabucodonosor morre, entra um rei, que é o filho dele no lugar, morre também. Agora nós já estamos praticamente no terceiro reinado. Agora aqueles que são escravos fora de Jerusalém, olha Jerusalém com os muros caídos, sem o templo, sem a glória de Deus, e os escravos espalhados mundo afora. Agora nós chegamos num rei chamado Artaxerxes II. Ele ganha sobre Nabucodonosor, ele toma toda a província e passa-se o reinado de Nabucodonosor, passa-se o reinado do filho de Nabucodonosor. Levanta um novo rei, que é o rei que está aqui no livro de Jeremias, chamado Xerxes, um rei mais passivo-agressivo, é um rei mais calmo, é um rei mais tranquilo, não é um rei tão sanguinário. E ali na Pérsia tem filhos dos escravos. Ali tem o povo de Jerusalém, descendentes daqueles que foram arrancados na época de Nabucodonosor. E Neemias era um dos filhos dos escravos. Neemias cresce fora de Jerusalém. Os seus avós foram arrancados de Jerusalém no tempo de Nabucodonosor. A sua família foi arrancada de Jerusalém no tempo de Nabucodonosor. A mãe gera ele fora de Jerusalém, mas com os princípios de Jerusalém.
Agora está sendo criado na Pérsia. Aí Neemias é criado ali junto com um grupo de judeus. Eles não são mais considerados aqueles escravos que não têm voz, que não podem trabalhar. Agora Artaxerxes II libera. Pode plantar, pode escolher o que vocês plantarem. Eu autorizo vocês trabalharem, vocês vão ter salário. Agora começa a afrouxar um pouco. A poeira começa a passar, enfim, já se passaram 400 anos. Então começou a poeira a baixar. Mas Jerusalém ainda está lá. E o povo começa a crescer fora de Jerusalém. Neemias é um desses jovens que cresce fora de Jerusalém. A igreja acompanhou comigo até aqui, amém? Amém? Nós chegamos aqui agora, no livro de Neemias. Neemias mora na Pérsia, poliglota, sabe falar vários idiomas. Ele tem alguns irmãos que cresceu com ele também na Pérsia. E alguns judeus, amigos de Neemias também que estão na Pérsia. O que o texto vai dizer? Nabucodonosor abriu uma vaga no palácio. Uma vaga para trabalhar com ele. Ele permitia que judeus estrangeiros trabalhassem também. Eram filhos de escravos. Mas agora ele está autorizando ter uma vida diferente. Aí ele coloca uma vaga lá no palácio. Abriu uma vaga para trabalhar no palácio, uma vaga de copeiro. E ele faz uma fila. Vamos imaginar que o arauto do rei proclama em toda Suzano. Artaxerxes II abriu uma vaga para copeiro no palácio. Quem quer se candidatar? E se eu disser para vocês que fez fila quilométrica? Deixa eu contar algo para vocês. Talvez hoje a gente falar de uma vaga de copeiro, a gente subestima, né? Porque a gente tem ideia de padronizar e categorizar as profissões, todas elas são nobres. Mas você vai me dizer assim, Jane, mas fez uma fila para ser um copeiro do rei. Era o mais alto salário daquela época. Nem a assessoria real ganhava tanto quanto um copeiro. Por quê? Os reis não costumavam ser mortos em batalha no tempo de Artaxerxes II. A mortalidade da monarquia se dava pelo alto índice de envenenamento. Então se investia um alto salário para contratar o copeiro. O que o copeiro fazia? Manipulava a comida do rei, cheirava a comida, cheirava o vinho antes do rei beber. Se tivesse veneno, o copeiro tinha que saber primeiro. Se fosse envenenado, quem morria primeiro? O copeiro. Ele tinha que manusear a comida, ele tinha que inspecionar a cozinha. Então, qual era o perfil da vaga para trabalhar no Artaxerxes? Inteligência emocional, controle emocional, alto índice de atenção e foco, perspicácia, vigilância, descrição, prudência, liderança e confiança. É um cargo de confiabilidade. Por isso que o salário era alto. Naquela época não se demitia um copeiro. Um copeiro só saía do cargo para ser morto. Porque o rei entendia, se eu não preciso mais desse copeiro, é porque ele errou. E se ele errou, ele coloca a segurança real nisso. Então o que o rei fazia? Mandava para a cadeia, da cadeia ajeitava o enforcamento. Vocês lembram de José do Egito? José do Egito? Antes de subir no trono para ser governador, ele ficou dentro de uma cadeia, de uma prisão. Ele teve um sonho ali. E quem estava ali? Um sonho de copeiro também. Então a gente vai ver copeiros presos naquela época, porque não se demitia. Mandava uma sentença de morte. Então era um cargo de muita confiança, de um alto salário, mas um cargo delicado. Alguém que tinha esse cargo deixa nós com o nosso kisuke, né? Com o nosso refrigerante. Mas naquela época fazia-se briga. Vamos embora, a gente quer ganhar um bom dinheiro. Neemias se candidata para essa vaga. E aí não é surpresa para a gente que Neemias passa uma entrevista. Neemias é contratado para trabalhar para Artaxerxes II. Neemias está trabalhando no palácio, trabalhando muito bem, sem nenhuma reclamação, servindo o rei, servindo o cozinha, inspecionando, sendo chefe, liderando os garçons. Toda vez que tinha uma festa, era Neemias que estava ali para servir o próprio rei. Neemias tinha um irmão chamado Hanani. Aí Hanani ouve falar que Artaxerxes está liberando o povo para voltar para Jerusalém. Alguns judeus, filhos de escravos, querem voltar para Jerusalém. Pensam assim, vamos retomar a vida na terra dos nossos pais? Vamos para a terra que Deus nos deu? Não vamos ficar aqui na Pérsia. E Artaxerxes estava dando liberação para voltar.
Hanani então procura Neemias e diz assim: eu quero voltar para Jerusalém junto com os nossos amigos judeus. Neemias está trabalhando no palácio. Neemias diz: eu não vou, eu estou ganhando bem, está tudo bem aqui, não tem por que eu ir. Mas pode ir, irmão. Hanani volta para Jerusalém junto com um grupo de judeus. Passaram alguns meses, alguém bate na porta do palácio e avisa assim para Neemias: Neemias, seu irmão que quis voltar para Jerusalém, a terra dos seus pais, para começar uma vida nova lá, para ter filhos, para constituir família, não conseguiu ficar, voltou para a Pérsia. E aí pensa Neemias: como assim meu irmão voltou? O que está acontecendo? Vamos marcar uma conversa. E aí Neemias marca um encontro com o irmão para contar as notícias e o porquê que ele não conseguiu ficar em Jerusalém. Vamos imaginar a cena. Fez uma mesinha posta, chá da Pérsia, biscotinho da Pérsia, está Hanani sentado de frente para Neemias. Aí Neemias conversando com o irmão: ô mano, o que pegou meu filho? Por que você não quis ficar em Jerusalém? O que aconteceu? Você não estava querendo reconstruir sua vida, começar sua vida, ter filhos? Por que vocês voltaram? Me conte o que aconteceu. Aí Hanani, com o coração apertado, com a cabeça baixa, vai dizer assim: mano, deixa eu te contar o que está pegando lá em Jerusalém. Nós até tentamos, sabe? A gente tentou plantar, a gente tentou construir casa, a gente tentou plantar trigo, milho. Deu certo não, irmão? Mas por quê? A terra não é boa? Não receberam você bem lá? Não receberam a gente bem, mas sabe de uma coisa, irmão? A cidade não tem muros. As nações estrangeiras passam em torno de Jerusalém, invadem e fazem o que quer. Jerusalém entra quem quer e sai quem quer. A gente começa a plantar nossa plantinha. Quando começa a dar um frutinho, eles saqueiam tudo que é nosso. A gente começa a levantar nossa cabaninha, vem os estrangeiros e taca fogo em tudo. Como, irmão? Como a gente vai recomeçar? Se a nação está vulnerável, se a vergonha está exposta, se eles passam perguntando onde está o nosso Deus, irmão, é impossível. O povo que está lá está decadente, é uma nação sofrida, é um povo com ressentimento, é um povo com saudosismo. Não tem como começar. A Pérsia é melhor, trabalhar aqui é melhor, mas Jerusalém não, é impossível, esquece. Nós nunca seremos uma nação, nós nunca seremos de novo um povo junto, ao consagrado ao Deus filho. Não tem jeito. Neemias está escutando aquilo. Quando Neemias escuta, Neemias despede de Hanani, dá um abraço nele, ele lamenta muito. Mas olha para mim, aqui eu começo a pregar. Agora que começa a pregação. Eita glória. Acompanhe comigo. Neemias, quando despede do irmão, sabe o que ele vai fazer? Boca no pó. Quarto secreto. E surpreendentemente, Neemias vai chorar, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Perdão pelos pecados da nação. Perdão pelos pecados dos meus pais. Perdão pela minha omissão. E Neemias, com o coração contrito, com a boca no pó, Neemias vai chorar em arrependimento. Olhe para mim. A mudança de mentalidade começa no secreto. A mudança de mentalidade começa quando eu tenho disposição. Eu escuto falar sobre algo, eu escuto falar sobre um problema, eu escuto falar sobre uma promessa que está correndo risco e eu venho no secreto. Alguém entendeu isso? Depois do secreto vem o quebrantamento, vem o arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança de mentalidade. Sem arrependimento não tem cura. Sem arrependimento não tem transformação. Sem choro de arrependimento não tem mudança. Deus não melhora ninguém, Ele transforma. E para ser transformado começa no secreto. Arrependimento não é com línguas estranhas, não é com orar com dons espirituais. Começa com arrependimento para gerar frutos do Espírito. E aí eu olho para Neemias naquele quarto, eu olho para Neemias contrito. E talvez você está dizendo para mim: Jana, eu não tenho com quem me arrepender. Eu já estou em Cristo, eu já pedi perdão pelos meus pecados. Neemias também não, ele estava no palácio. Que culpa ele tem pelos pecados da nação quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém? Que
chora, ele diz assim: Senhor, eu estou chorando, eu estou quebrantado, porque eu sei que tem uma promessa de que o Senhor agitaria o povo, de que o Senhor habitaria no nosso meio novamente. E essa promessa corre risco, e Jeremias sofre por isso. Secreto, arrependimento. Alguém entendeu até aqui? Olha esse passo, que é mudança de mentalidade. Você e Deus é o secreto. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer no teu coração para gerar transformação e mudança é fazer com que você enxergue as suas falhas, as falhas do povo que você está. Não para que você acuse, não para que você seja instrumento de justiça julgando alguém, mas para que você se quebrante e chore pelos que pecam ao seu redor. Para que você tenha compaixão e chore pelos pecados do seu bairro, da sua nação, da sua juventude, da sua geração. Depois que Neemias chora, sabe o que eu acho bonito? O céu está provocando ele. Mas olha os movimentos que o céu faz para transformar mais ainda Neemias. Secreto, arrependimento. E o segundo passo, Neemias sacode a poeira da túnica no quarto. Depois que o irmão vai embora, ele bate a mão no peito, levanta a cabeça. E ele vai fazer algo que tem que ser muito crente para fazer. Ele bate a mão no peito e ele diz assim: Senhor, eis-me aqui. Me coloca no meio do véu. Eu estou disposto a sair do palácio para fazer o que for necessário para que uma promessa se cumpra, para que o povo veja uma promessa. Olhe para mim. Posicionamento, secreto, arrependimento, atitude, posicionar. E sabe por que eu falo que tem que ser muito crente? Porque como a Milena disse que ela ministrou, e ela disse que nós estamos acostumados a vir nos cultos. A gente está acostumado com a liturgia. A gente está acostumado a achar normal a gente vir, a gente cantar. A gente está muito acostumado, está muito cauterizado. Estamos no automatismo. Principalmente se nós somos pentecostais, é uma linha muito complexa. Porque nós somos muito sinestésicos e sensoriais. Se a gente não sentir, a gente não reage. Se a gente não vê, a gente não reage. E aí a gente quer sempre ver algo mirabolante. A gente quer ver um movimento sacrosanto e litúrgico, com raios, fogo, bola de fogo, trovão. Tem que acontecer uma coisa surreal. A gente tem que arrepiar para a gente dar glória. E a gente é muito sinestésico. Independente se eu sinto ou se eu não sinto, eu sei que a presença de Deus está ali. Eu sempre digo isso, eu estou aqui porque eu sei que eu preciso, não porque eu sinto. Não, eu não adoro porque eu sinto vontade, eu adoro porque eu sei que eu preciso, porque eu sei que ele merece adoração. Eu canto não é porque eu com vontade, é porque ele merece tudo. Eu adoro não é porque eu não senti a presença dele. Se eu não sentir a presença dele, eu vou continuar adorando, porque a Bíblia diz que ele é onipotente. Eu senti ou não senti. Posicionamento, a gente precisa ser muito crente para isso. Porque duas coisas precisam ser extinguidas do nosso mundo: dopamina e hipocrisia. Sabe o que é a dopamina? É aquela sensação gostosa, parecida com a serotonina, aquela excitação de estar todo mundo junto. Sabe o que é dopamina? É quando a gente veste a camisa bonita, uma camisa bonita, e a gente começa a ver insights. Aí todo mundo se excita, todo mundo se junta, todo mundo se envolve, faz uma cantina, faz aquilo, tem uma correria, vem gente de fora, vem pregador de fora, e a gente acha muito gostoso, e a gente se reúne, a gente se encontra durante os 3 meses, quase todas as semanas, durante a semana para ensaiar, para poder fazer, para reunir, para projetar, e a gente está todo mundo junto. Aí tem os nossos cultos, a gente diz assim: que cantor de fora, que pregador de fora, que piloto de fora, isso chama excitação. Aí na hora da palavra a gente vem, a gente age, a gente pula. Eu não sei aqui, mas às vezes lá no ladinho a gente vai, a gente olha para aquele serviço específico e a gente pensa assim: engraçado, aquela pessoa ali
hipocrisia em momentos específicos. Agora a mudança de mentalidade traz constância, traz perseverança. Não é só uma mudança de mentalidade por causa de um hormônio, de uma dopamina que vai chegar de uma maneira diferente durante um momento do congresso. Não, eu tenho uma visão nova, eu tenho um pensamento novo. Apacenta até que ele venha e transforma de glória em glória. Aí um pouco específico aqui. A hipocrisia. O que é hipocrisia, Jane? Neemias se posiciona e eu fico pensando, como faremos isso nos dias de hoje? Com os cultos tão automatizados, com o hábito que a gente tem de sermos reativos à palavra. Como assim? A gente vê todo mundo agora, a gente agora junto. Aí vem, só para depois a gente vai junto, muitas vezes a gente não está ligado e não vê nada. E aí como é que vem essa hipocrisia? Começa com as canções. Como assim, Jair? Porque quando eu me posiciono, eu tenho que me posicionar de verdade. Aí o Senhor visita os nossos cultos, o ambiente nosso de adoração. E a Bíblia diz que Ele abre meus louvores. E a gente não desfruta da presença dEle, nos renovando, nos fortalecendo. E olha para mim. Você não é obrigado a sentir a presença de Deus o tempo todo. É consequência da nossa adoração. Primeiro a gente vem e entrega a nossa adoração. Cultuar significa entregar um presente a alguém, no grego. Cultuar significa presentear. Eu levo algo, sem esperar nada em troca. Agora a cura, sentir a presença dele, é consequência da nossa adoração. Mas nós precisamos de adorar de verdade, porque a hipocrisia vem quando a gente levanta para cantar e a gente começa a dizer assim, ó, nas nossas canções. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, todos os meus dias. A gente levanta a nossa mão, a veia do pescoço que é sobe e a gente canta assim, ó. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus, envia-me. Os irmãos mais antigos vão conhecer. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim. Eu achei lindo, porque eu gostei do vídeo, eu gostei da letra. Mas a gente não teve intenção de viver a letra da canção. A gente entrega tudo, a gente deixa tudo, a gente entra aqui, eu me fiz exclusiva, Senhor, pode me enviar. Eu estou gastando a minha vida, eu perco tudo. Isso se eu falar, me dá teu filho, me dá teu filho, me dá teu casamento, me dá teu ministério, me dá teu emprego, me dá tua saúde. Eu vou tocar na saúde, eu não vou curar, eu vou recolher. Se entrega, se me dá tua casa, se me dá o teu sonho de fazer medicina, se entrega na tua mão, na minha mão, teu passaporte, e a gente entrega mesmo, a gente dá mesmo. E olha para mim, a hipocrisia tem impedido o Senhor de habilitar, de se transformar de uma maneira de verdade, porque a gente não tem intenção de viver a letra da canção. E olha para mim, não tem problema se você não conseguir cantar. Eu já faço, quando eu vejo uma letra da canção tão forte, eu levanto as minhas mãos e eu falo, Senhor, eu não tenho condição de abrir os meus lábios, mas eu vou levantar a minha mão, e o Senhor vai me transformar, a ponto de eu conseguir cantar essa canção e viver ela. Eu não preciso viver aquilo que eu canto, porque senão o Senhor vai visitar o meu coração enquanto eu adoro, o Senhor vai visitar o ambiente de culto enquanto a gente adora, e a Bíblia diz que
acelerar aqui, só para me concluir essa parte. Neemias se posiciona. E ele disse: me envia. Sabe qual foi o quarto passo? Vamos recapitular? Secreto, arrependimento. Ele ouviu falar de uma causa, já colocou Neemias no secreto, ele se arrependeu e ele se posicionou. Agora eu pergunto para você: você tem coragem de entrar nos B.O.s do seu bairro, se o céu te mandar? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o índice de violência sexual cresce no seu bairro. Você tem coragem de levantar a mão e falar: Senhor, eu não tenho condição de trabalhar com pessoas violentadas. Eu não tenho noção. Mas aqui, se tiver os seus planos, eles aqui me capacita, me leva, eu vou. Me usa como instrumento. Neemias diz: eis aqui, eu escutei falar de uma causa, eu quero me envolver dela, se for da tua vontade. Qual foi o quarto passo de Neemias? 4 meses de jejum e oração. Quantos meses? Jejum e oração. Secreto ao seu saque. Arrependimento, posicionamento, jejum e oração. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso entender o que Ele quer. Eu preciso entender o caráter dele. Eu preciso me calmar, eu preciso me rasgar. 4 meses de oração. Sabe o que acontece? Ele está lá no jejum e na oração. Alguém bate lá no palácio. Ô Neemias, o rei vai fazer uma festa. Tem muito tempo que você está invocado nesse quarto com ele. Vai ter monarca de tudo quanto é lugar. O rei precisa de você. Neemias sai de lá, veste sua roupa, coloca suas roupas, vai liberar a equipe da cozinha. Aí no texto está dizendo que Neemias fala assim: fui eu, servi e vim ao rei. E estando o rei sentado do lado da rainha, era um evento extremamente importante para a rainha estar sentada ao lado do rei. E falar de rainha sentada ao lado do rei, o negócio aperta. Porque ela dava umas cutucadas, ela tinha aquele domínio sobre a Caxete também. E ele pontua: a rainha estava presente no momento em que fui servir o vinho na festa do rei. Lá vai Neemias, um pouco mais magro pelo jejum, foi servir o vinho. Quando ele vai servir o vinho, a Caxete, que não era boa, bate o olho em Neemias. Olha para Neemias e vê que ele está mais magro. E aí o rei, antes de pegar o vinho, diz assim: o que você tem? Aí Neemias assusta. Antes de ele responder, o rei diz: não é sua saúde física, é a sua alma. Quando Neemias escuta isso, ele escreve, vocês leem o livro de Neemias, ele escreve assim: quando ouvi a pergunta do rei, o meu coração tremeu de medo. Lembra que eu disse para vocês que não podia parecer triste diante do rei? Tinha inteligência emocional, equilíbrio emocional. Quando o rei olha para Neemias magro e triste, o rei pensa: foi o perigo. Aí o rei pergunta: o que você tem? Aí Neemias diz: ouvi a pergunta do rei e caiu no temor no coração. Talvez Neemias pense assim: vou para a morte. Eu estou magro, eu estou triste, estou comprometendo a segurança do rei, estou trazendo um problema pessoal no serviço, que o rei não tem nada a ver com isso. E aí Neemias, em conflito, tremendo, com o coração tremendo, eu penso que Neemias deve ter pensado assim: quer saber de uma coisa? Se eu perecer, eu pereço posicionado. Eu venho no secreto, seja o que ele quiser. Aí Neemias abre a boca e Neemias diz assim ao rei: majestade, já que o senhor perguntou, deixa eu dizer, a terra onde meus pais estão sepultados está em ruína. Não existe muro nas nações. Os judeus que estão aqui tentam reconstruir e não conseguem, porque são saqueados. Eu não consigo dormir, comer e beber pela causa do meu povo. Não dá, majestade. E Neemias de novo. Aí naquele momento Neemias espera uma sentença. Talvez a Caxete pode dizer assim para ele: o que eu tenho a ver com isso? E o que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver contigo, você não nasceu lá, você não sabe nada de lá, você nunca pisou lá. Você está trazendo problema pessoal no trabalho, você está comprometendo o seu serviço. Talvez Neemias espera ali, corrente nas mãos, cadeia e uma sentença de enforcamento. Mas olhe para mim, um crente posicionado ao rei, escuta
relato de Neemias. Silêncio por alguns instantes. A rainha olha para o rei olha para a rainha, e Neemias está no chão tremendo, esperando a forca. De repente, quando Artaxerxes abre a boca, Artaxerxes diz o seguinte: Neemias, meu copeiro, me diga o que eu posso fazer pela tua causa. Alguém entendeu isso? Deixa eu desenhar aqui. Quando você se posiciona, não existe diagnóstico que fecha o seu problema. Não existe nenhuma sentença da justiça deferida ou indeferida. A última resposta vem dele. Ele muda coração, ele muda intenção, ele muda sentimento, ele muda visão, ele transforma. Alguém está entendendo isso? Esse é o preciso que você esteja disposto. E aí ele queria, sabe o quê? Ô pastor, eu queria um livro desse. Deixa eu só concluir, que eu sei que a minha hora já passou. Mas eu queria um equilíbrio desse, porque se fosse eu vou te falar o que eu faria. O rei está perguntando para mim: Júnior, o que é que você quer que a gente faça? Gente, eu viraria para o rei e falaria: eu estou precisando de uma saída, porque eu passei tanta vez esse dia. Eu estou precisando de uma roupa nova, de uma cama nova, de um colchão. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente ia trazer uma lista enorme. Sabe o que Neemias faz? A gente que esse equilíbrio caia sobre nós. Neemias escuta o rei, e a Bíblia diz assim: escutei a pergunta do rei, pedi o rei um tempo, fui até o meu quarto orar ao Deus de Israel para perguntar qual resposta dar ao rei. Ou seja, eu não quero responder de mim mesmo. Olha a mudança de mente. Não é sobre o que eu quero, é sobre uma causa, é sobre o rei. Lá vai ele no quarto orar a Deus. Deus dá uma resposta para ele, ele volta com uma resposta. Aí eu vou dividir o pedido de Neemias em 3 aqui, tá bom? Bem rapidinho. Aí ele chega diante do rei: majestade, eu já tenho a resposta. Aí Artaxerxes: pois não, Neemias, o que você quer, Neemias? Ô majestade, eu quero autorização para ir para Jerusalém reconstruir os muros. Hoje a gente não entende que Artaxerxes, se ele tivesse uma filha, deve ter os filhos, deve ir. Porque está pensando assim: o cara nunca saiu da Pérsia, a mão não tem um calo, não pega nenhuma enxada, está querendo sair daqui para ir para Jerusalém reconstruir. Pedreiro ele não é, engenheiro ele não é. Que cara doido! Aí talvez a Artaxerxes pensa assim: ele está maluco. O que você quer fazer, Neemias? Ô majestade, eu vou reconstruir os muros. Onde, Neemias? Em Jerusalém. Você está doido? Não, majestade, eu preciso ir. O senhor me autoriza? Aí talvez a Artaxerxes pense assim: tá bom. Vou comprometer minha segurança? Não vou. Aí a Artaxerxes: você quer ir? Pois vai com teu Deus. Pode ir. Só que eu tenho medo de você morrer. Eu vou mandar reforço. Pegue os homens com você e pode ir. Posso ir mesmo, majestade? Pode, eu te autorizo. Aí Neemias: segundo pedido, majestade. Pois não, Neemias, eu posso ir lá na floresta real pedir autorização para cortar madeira? Aí Artaxerxes: para que você quer madeira, homem? Sabe o que a gente? Eu estou indo reconstruir, não é? Mas eu preciso. O senhor pode me dar madeira? Aí Artaxerxes: está doido. Ô meu filho, você dá conta de carregar madeira? Corta o que você quiser e pode levar. Talvez Artaxerxes não bota fé de televisão, não vai dar conta, ele vai conseguir sair daqui. Nunca atravessou a fronteira, vai carregar madeira. Ô Neemias, se você dá conta, pode ir. Lá vai Neemias, corta a madeira, arrasta a madeira, junta a madeira, aí volta ele. Terceiro pedido, com a mala pronta. Chega lá, pastor Saque: ô chefe, é porque eu tenho algumas cartas aqui. Você pode carimbar para mim? Que cartas são essas, menina? Mas vai que eu preciso, né? Bate o seu carimbo aqui. Aí Neemias joga um tanto de papelito em cima da mesa do rei, pede para carimbar. Vai que eu preciso. Aí Neemias pega as cartas, bota na túnica, arrasta a madeira de um lado, a mala do outro, atravessa o portão do palácio, atravessa a fronteira da Pérsia. Cartas de autorização. Para que isso? Naquela época existiam fronteiras hostis com generais e tenentes. Neemias podia passar com aquela carta e ser saqueado. Neemias podia ser preso em fronteiras. Alguém podia falar assim: você declara essa mercadoria, quem te disse que você não pegou isso daqui? Aqui você não passa. Ele podia ser prisioneiro de nações inimigas e de governadores. Sabe o que Neemias faz? Ele não gasta saliva, não.
Ele pega a carta com um carimbão de chefe, que era o rei de toda a província, e só dá carteirada onde ele vai. Vai abrir fronteira, vai abrir fronteira. Quem é você? Que carga é essa? Que madeira é essa? A Neemias, não tira a carta. Quando alguém vê o carimbão do chefe, fala assim: ele é enviado do homem. Abre a fronteira e deixa ele passar, pegar o que ele quiser, porque tem autorização. Você está sentado aí, dá glória aqui comigo, diga glória a Deus. Você pode dizer isso, olha para mim. Você que está sentado aí nesse banco, você tem carta de autorização de um rei. Você tem carta de autorização para estar aqui, para cantar, para ministrar, para reger, para liderar. Talvez alguém diga assim: qual é a bagagem que você tem? Quem é você? Responde não, só diga assim: eu tenho autorização do céu. Mas você está com a casa de perna no ar, você está cheio de problemas, você está com depressão, você está com dificuldade. Mas eu tenho carta de autorização. Independente da circunstância, o rei te deu carta de autorização para o grande obra. Alguém está entendendo isso? E finalizando, Neemias chega lá, gente. Chega onde? Em Jerusalém. Sabe o que me chama a atenção? Não sei se é seu nome, querido. Bruno tá com cara de pai, né, Bruno? Maduro, já fez segunda aí, né? Sabe o que me chama a atenção? Neemias não chega lá, gente. Ele podia chegar assim, ó, né, homem? 2 pés no peito do povo. Homem tudo na praça chorando, os muros em ruína, ninguém constrói nada, 400 anos de ruína. Ele podia chegar assim, ó: eu sou o cara. Eu sou casca de bala com Xerxim. Xerxim me ama, eu amo Xerxim. Eu tenho carta de autorização dele, eu tenho madeira. Ele podia chegar arrotando a autoridade, exigindo e reivindicando a oposição. Sabe o que o texto diz? Neemias chega de noite, calado. Ele fica 3 dias na cidade, sem ninguém saber que ele está lá. Sabe o que ele faz? Monta um cavalo e toda madrugada ele vai circular os muros caídos, estudando a situação. Ele começa a notar: aqui na porta sul precisa de mais madeira, aqui na oriental eu preciso de mais argamassa, aqui eu preciso de tijolo. Ele vai anotando, olha para mim: secreto, arrependimento, posicionamento, carta de autorização, provisão, envio, e agora mudança de mentalidade, disposição para estudar. Quer mexer, quer trabalhar, quer se envolver, estude primeiro. Não chega tacando a mão. Nem isso chegou tacando a mão nos muros, pastor. Eu cheguei para fazer, eu sou o cara, eu faço, eu desfaço. Silêncio, calar, discreto. Ele vai estudar primeiro para depois começar a obra. Olha para mim. Você quer trabalhar com crianças? Estude sobre educação infantil. Você quer mexer no som? Estude sonoplastia. Você quer tocar na orquestra? Estude. Você quer fazer parte do louvor? Estude técnica vocal. Ah, mas é noção. Conhecimento, prudência. Um povo será destruído porque ele faltou conhecimento. Porque vocês rejeitaram o conhecimento. Eu, Senhor Deus, os rejeitarei como sacerdotes. Hoje a gente está com preguiça de estudar para tudo. A gente acha que a obra de Deus é só chegar, fazer, levantar a mão, né, pastor? Falar em mim. Se eu falei em línguas comigo, eu já posso ser professor de escola dominical. Quer ser professor de escola dominical? Vai estudar, vai investir, vai comprar, vai se aprofundar. Você quer trabalhar na regência? Estude. Você quer limpar a igreja? Estude produtos que você limpa. Como é que tira a mancha disso? Como é que limpa isso aqui? Como é que limpa o microfone? Como é que limpa o vidro? A gente tem que se envolver, aprender e aperfeiçoar. A preguiça intelectual tem matado dentro de nosso chamado. A preguiça intelectual tem sido barreira para o chamado, que a gente acha que é só na espiritualidade. A gente tem que lançar na conta do que é espiritual e ninguém quer se envolver, se aprofundar e buscar conhecimento. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre os conhecimentos, experiências profundas, dos lugares que Deus me colocou, que eu me dispus a estudar, né? Um livro sobre uma causa, uma situação. Eu trabalhei com prostitutas em Belo Horizonte, mas eu precisei de estudar, eu precisei de ficar no meio dela durante 6 meses para estudar a causa, de onde veio, o porquê, para levar a palavra, para ser assertiva, para entender as necessidades, para entender onde
estão na praça e dizem assim: ô rapaz, eu sou Neemias, eu vim da Pérsia, eu estou com um plano de reconstruir esses muros. Você topa? Aos homens, você é doido? Você veio da Pérsia, você não tem nem calo na mão, você veio do palácio, você nem engenheiro você é. Ninguém nunca conseguiu reconstruir esses muros em 400 anos. Você acha que você vai conseguir? Aí Neemias, com papelzinho, com projeto. Eu tenho projeto e eu tenho madeira. Eu tenho toda a planta dos muros. Eu já estudei tudo. Você topa? O povo olhar e falar: o homem é bom, o homem tem projeto e o homem tem provisão. Bora reconstruir. Agora vamos resumir. Neemias consegue agregar trabalhadores com mudança de mentalidade, com conhecimento, com secreto. Em 52 dias, os muros de uma nação são reconstruídos. Em apenas 52 dias, sem massa digital, sem máquina para rodar massa digital, sem tecnologia avançada, só a força do braço. Em 52 dias, em tempo recorde, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Olhe para mim, se você se dispuser, eu tenho algo para ministrar sobre você para encerrar isso aqui. Juventude, se você se posicionar, o céu está dizendo nesta noite de sábado: em curto tempo, eu, Senhor, entregarei a resposta. Em pouco tempo, eu estou acelerando a colheita. A morte diz assim para o Senhor: Senhor, o povo está com fome, não tem comida e não é tempo de colheita. Quem Deus diz para nós? Abre buraco na terra, cava semente na terra. Eu, Senhor, vou acelerar o tempo da colheita. Se o povo se dispor a plantar, eu, Senhor Deus, vou dispor a acelerar o fruto. Alguém está entendendo isso? Eu estou pensando na vida de alguém. Ainda falta pouco tempo para o ano acabar. Nós estamos no segundo semestre do ano. Deus está dizendo para alguém aqui: se posicione ainda antes do ano encerrar. Eu, Senhor Deus, estou acelerando o tempo da colheita. Eu, Senhor Deus, vou acelerar a resposta. Aquilo que você não viveu de janeiro até agora, o céu está disposto a entregar na tua mão. Mas ele exige posicionamento. Se você entendeu, levanta do seu lugar aí. Diga se alguém no seu lugar, coloca ele de pé, coloca ela de pé. Segura só um pouquinho, olhe para mim. Neemias passou por uma metanoia para reconstruir algo. E quando você ousa em viver esse tema, o céu vai te levar para uma obra. O céu vai te levando para algo. Não é em vão a sua mudança de mentalidade. É para você se envolver com uma causa. Só que eu tenho uma notícia muito boa para você. Que se dispuser. Sabe qual que é? Toda oposição, ela é proporcional ao tamanho da obra. Existem oposições para quem se posiciona. Essa não é uma boa notícia. Todo posicionamento, toda pessoa que colocar a mão numa obra vai ter oposição. E a oposição é proporcional ao nível e ao tamanho da obra que Deus colocar na tua mão. Só que a boa notícia é que eu nunca vi alguém que se levanta contra uma obra e prevalece. Toda oposição contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra o seu chamado, contra sonhos, contra projetos, já está destruída. Maior é o que está em nós. Maior é aquele que está conosco. Maior é o Deus vivo de Israel. Não tenha medo das oposições. Não tenha medo das pressões. Permaneça. As oposições vêm. Sanbalate e Tobias, não é mesmo? A gente pensa, pastor Estado, que é dois pezinhos rapados. É dois carinhos com chinelo, pé vermelho, que enfrentou Neemias enquanto ele reconstruiu os muros. Sabe quem era Sanbalate e Tobias? Um era governador de Samaria e o outro era general de um exército. Olha o nível da oposição. Só que olha para mim. Teve tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, e Neemias não se abaixou para nenhuma delas. Sabe o texto? Coloca o texto aqui, Neemias capítulo 6, versículo 3. Sabe quando que Neemias falou isso aqui? Enviei-lhes mensageiros a dizer: vamos ler comigo? Juntos, vamos lá? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande
Sanbalat e Tobias fizeram, eles foram tão baixos no golpe, que eles pagaram 2 profetas, para dizer assim: Neemias está com saudade de culto e de congresso. Vamos olhar a mão desses profetas aqui, vamos pagar eles um casal de profetas famoso em Samaria, Semaias e Joiadas. Vamos pedir para ele profetizar, falar assim: Neemias, desce daí, porque vai ter um culto novo, vai ter uma igreja nova que nós vamos abrir. É tempo de tabernacular. Paga os profetas e Neemias está em cima do muro construindo. Aí chega os profetas lá marchando. Assim diz o Senhor: desce daí, porque tem uma novidade ministerial. Desce, Neemias. Ô gente, Neemias sofrendo pressão, sol, cansado. E alguém vai dizendo assim: dá uma pausa aí para você poder ir para um culto top. Vai ser um culto chique, um culto temático. Vai todo mundo sentar na mesa, vai todo mundo cear. Aí Neemias escuta, alguém vai subindo a informação até lá em cima. Aí alguém diz assim: Neemias, tem 2 profetas no pé do muro. Olha para você ver, cuidado com as falsas alianças e falsos profetas. Cuidado com movimentos doutrinários falsos que tentam deturpar a metanoia, a transformação e colocar conhecimento estranho e fogo estranho. Neemias escutou. O que é? Tem profeta ali embaixo. Está profetizando o quê? Está falando assim: Neemias, desce, que você vai ter que congregar. Tem um culto novo, tem um culto top. Para essa obra, para com essa mão suja. Coloca uma roupa top e vamos embora para o culto. Aí Neemias escutou. Aí talvez Neemias pensou assim: nem arrepiei. Ele disse: mas Deus me chamou para reconstruir. Deus não é Deus de confusão. Ele olha para os números, ele olha ainda aquele tanto de mundo que tem que levantar. Ele vai e brada assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou descer. Porque eu desceria e pararia essa obra para ter convosco? Ou seja, o que Deus me chamou para fazer é maior do que qualquer proposta. Eu tenho um propósito e eu não troco por propostas. E posso contar para vocês? Sanbalat e Tobias colocaram homens sanguinários e assassinos na porta do templo. Se Neemias desce, ele era morto. Você está entendendo o posicionamento e envolvimento que Deus dá e a sabedoria? Então olhe para mim, não olhe para a esquerda e não olhe para a direita. Se Deus colocou algo no teu coração, em frente às calúnias, em frente à acusação, em frente a tudo, em frente a todo, permaneça com 1, com 2 ou com 3, mas continua. Estamos numa grande obra e nós não vamos parar. O que Deus tem te chamado para reconstruir nesse tempo? O que Deus tem te chamado para quê? O que tem sido seus muros caídos? É sua saúde mental? É um casamento? É um sonho? É uma depressão? É uma ansiedade? São pressões ministeriais? São feridas ministeriais? Qual é a área que você precisa de reconstruir? O céu vai mudar a sua mentalidade, curar o teu coração. Olha para mim. Não foque em pessoas que te feriram. Foque em quem pode te curar. Tire os olhos das pessoas que te oprimiram e fizeram oposição contra você. Olhe para quem te cura. Enquanto você perde tempo olhando para as pessoas que te machucaram, que pesaram o teu ministério, você deixa de receber a cura olhando para quem pode te curar. E eu quero finalizar aqui, Chico. Você sentiu Deus falar com você aqui? O Senhor está convocando pessoas aqui específicas para o tempo de reconstrução. Reconstrução da sua espiritualidade, da sua casa, dos seus sonhos, do seu projeto. Jane, eu preciso liberar meu coração. Tem ressentimento, tem perdão. O Senhor me chama para uma obra de reconstrução. E em pouco tempo o Senhor entregará para você a resposta. E eu quero liberar uma palavra antes desse culto acabar, ou antes desse congresso acabar até amanhã. Eu tenho certeza que pessoas irão profetizar do que irão viver a partir dessa palavra, a partir desse tema tão precioso. Eu quero orar com você. Você quer dar um passo até o altar para receber essa oração? Se você sentir o Espírito Santo já falou comigo essa palavra, eu quero ir em direção a essa palavra, eu quero viver isso. Eu preciso que o Senhor trabalhe dentro de mim. Eu quero me envolver numa obra. Talvez você se encontre tão fraco pelas oposições. Talvez você se encontre tão fraco pelas circunstâncias. Talvez tenha pesado tanto algumas coisas no meio do caminho. Mas o Senhor te chamou nesta noite. Ai, Senhor, eu estou aí para sair.
Não, você não vai voltar para casa sem selar isso aqui diante do altar. Você não vai voltar para casa sem selar isso diante do Senhor. E o Senhor te fortalecerá. O Deus de Israel estará contigo. Enquanto eles estão tocando